Fala, meus valorosos! Que bom que você está aqui novamente. E para quem não me conhece, eu sou o Alex e você está aqui, no canal do Valoroso. No tema do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Salmo 23. É isso mesmo, um salmo famosíssimo, né? Um salmo bem conhecido aí. Muitas pessoas sabem até esse salmo de cor e salteado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas preste muito atenção, porque apesar de esse salmo ser bem famoso, ele é muitas vezes mal compreendido. E hoje aqui no vídeo do nosso canal, nós vamos te mostrar a profundidade por detrás do Salmo 23. Fica comigo e vamos lá! Bom, então eu vou começar lendo aqui com você o Salmo 23 e a gente vai lendo e explicando aí para que possamos ter uma maior compreensão da palavra de Deus. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Texto famoso, né? As pessoas colocam quadros com esse versículo, com esse texto, né? Tem gente que, por incrível que pareça, deixa a Bíblia aberta já no Salmo 23, achando que vai trazer ali proteção, provisão para a vida dela. Muitas pessoas utilizam até de forma mística, né? A Bíblia aberta aí no Salmo 23. E muitas vezes nem entende e nem compreende de fato o que o texto quer dizer. Lembrando que o autor aqui do Salmo é o rei Davi. Lembrando que antes de Davi ser rei, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhinhas do seu pai e ele cuidava muito bem, por sinal. O cuidado de Davi para com as ovelhas era tão grande que quando vinha um predador tragar as ovelhinhas, Davi lutava. Davi, com muita coragem, ele enfrentava os predadores e ele não deixava as suas ovelhas serem atacadas pelos predadores. Ele tinha um cuidado para com as suas ovelhas. Então ele pensa o seguinte: da mesma forma que ele era um pastor e cuidava ali de todo o coração das suas ovelhinhas e não permitia que nenhum mal viesse a acontecer com essas ovelhas, ele se coloca na posição e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele se coloca agora numa posição de ovelha, porque se ele, homem, cuidava tão bem das suas ovelhas, quem dirá Deus, que é todo poderoso, que é perfeito, quem dirá o cuidado de Deus para com a nossa vida. Mas lembrando que, apesar do texto dizer aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, lembrando que na tradução judaica, que hoje no Brasil é uma das traduções mais próximas aí do original, está escrito assim: Adonai é o meu pastor e não preciso de nada. Esse texto não pode ser levado em conta à vontade do homem, de maneira nenhuma. Tem muitas pessoas que leem esse texto aqui e elas acham que nada vai faltar de acordo com a vontade dela, de acordo com os seus desejos, muitas vezes carnais. Para você poder entender a realidade desse texto aqui, você precisa entender o comportamento de uma ovelhinha. Lembrando que, por incrível que pareça, a maioria dos animais que existem na face da Terra, eles têm um mecanismo de defesa, né? Tu pega aí o leão com aqueles dentes gigantes, ferozes, né? Aquelas patas, aquelas unhas gigantescas para tragar o inimigo, para tragar a presa. O leão, ele tem um mecanismo de defesa. A cobra, ela tem um mecanismo de defesa, algumas com veneno, outras que com a força para estrangular, né, a sua presa. Nós temos aí também o cachorro com seus dentes ferozes, muitas vezes, não é? Nós temos a própria tartaruga. Quando ela se sente ameaçada, ela se encolhe para dentro do casco ali e o predador não consegue fazer nada com ela. Nós temos até mesmo aí o porco-espinho. Poderia aqui passar o vídeo todo só falando dos animais e dos seus mecanismos de defesa. Porém, a ovelhinha, ela é diferente. Ela é o único animal terreno que não possui nenhum mecanismo de defesa. Por isso, a ovelhinha, ela é um animal totalmente vulnerável.
ela é um animalzinho totalmente dependente. A ovelhinha, ela precisa do pastor para que ela seja cuidada. Então entendemos claramente que o Salmo está falando de uma vida dependente de Deus e que nada vai nos faltar de acordo com a vontade de Deus. Porque se Ele é o nosso pastor, se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso dono, é Ele que cuida de nós. É Ele que sabe nos conduzir para onde Ele quer. E se Ele permitir faltar algo na nossa vida para trabalhar em uma determinada área interior nossa, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, como Ele fez lá em Deuteronômio capítulo 8, onde Ele permite o povo passar por um deserto, onde Ele permite o povo passar por umas determinadas faltas de dificuldades para justamente ensinar a eles. E aí existe um texto famoso que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus queria ensinar a eles que eles deveriam depender totalmente da palavra. Então, esse texto aqui não pode ser utilizado para fazer minhas vontades. Porque se eu sou uma ovelhinha e eu sou um ser totalmente dependente, eu preciso do meu pastor. E Jesus é o nosso pastor supremo. É a Ele em que nós devemos ouvir constantemente. E aí, como Ele é o nosso pastor, e é Ele o nosso condutor, é Ele que vai na frente. Lembrando que nós estamos vivendo em tempos hoje que os homens querem praticamente pastorear Deus, né? Esses dias aí teve um exemplo claro aí de um homem, né, de um pregador, dizendo que a gente tem que atualizar a Bíblia, né? Tentando mostrar que a Bíblia está desatualizada e que precisamos atualizar a Bíblia e por aí vai. Ou seja, são tipo de pessoas que querem adaptar a palavra de Deus ao pecado dos homens. E isso é um perigo muito grande. Tem muita gente hoje que está invertendo o salmo, quer ser o pastor de Deus. Não, querido. Nós, seres humanos, nós não podemos ser os pastores de Deus. Isso é uma blasfêmia. Deus é que é o nosso pastor. Sempre nós estamos sujeitos a Ele. O próprio Jesus, quando veio a essa terra e encarnou, o Verbo se fez carne, Ele disse: eu vim não para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se Jesus deu o exemplo de que nós devemos servir a Deus, se Jesus, como filho, deu o exemplo de subordinação ao Pai, quem dirá nós, querido? Quem dirá nós? Então, Ele é o nosso pastor. Toma muito cuidado, querido, toma muito cuidado. Tem muita gente hoje querendo aí dar uma de pastor de Deus, querendo sobrepor a mensagem e a palavra. Quantas religiões aí hoje em dia não estão querendo, através de tradições humanas, muitas vezes, sobrepor a verdade da Escritura, a verdade da palavra de Deus. E olha só no verso 2 aqui o que acontece quando o Senhor é o nosso pastor. Olha: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então é Ele que vai na frente, conduzindo a gente para o melhor, para a vontade dele sobre nossas vidas. É muito importante a gente se sujeitar à vontade de Deus. Na hora que você for orar, ora sempre dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse foi o ensinamento de Jesus. Aí, Davi diz o seguinte no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria eu mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era um instrumento, muitas vezes, para afugentar os predadores, e o cajado, um instrumento para trazer a ovelhinha de volta para o rebanho, para que ela não viesse a se perder, né? Às vezes a ovelhinha se agarrava em um determinado local e o pastor vinha lá com o cajado. O cajado é um instrumento tipo como se tem uma ponta de um guarda-chuva assim, sabe? E aí ele puxava a ovelhinha
né? A ovelhinha estava muitas vezes agarrada em um determinado local e o pastor ia lá, tirava a ovelhinha daquele perigo, daquela situação ali. Então, o cajado é um símbolo do amor de Deus para conosco também. Simboliza também a correção, né? E a correção é porque Deus nos ama, tá? Nós estamos vivendo em tempos hoje que as pessoas estão vendo a correção de Deus. Deus é ruim porque Deus corrige. Não, querido. Se Deus fala que algo é pecado, se Deus fala que algo é errado, isso aí é para o nosso próprio bem. É porque Ele nos ama. Porque não existe liberdade sem controle moral. Preste atenção nisso. Não existe verdadeira liberdade sem controle moral. E aí é interessante, eu vou citar aqui para você aqui. Você lembra do filme O Todo-Poderoso? É um filme de comédia, né? Mas apesar de ser um filme de comédia, você consegue extrair ali grandes lições espirituais. E uma das lições tremendas que eu tirei desse filme Todo-Poderoso há muitos anos foi numa parte como o ator Jim Carrey, né, que interpretou ali o Bruce no filme, ele começa a receber as orações começam a vir à mente dele, e aí ele começa a responder algumas, outras não, ele começou a ficar fadigado com tanta pergunta e tanto pedido das pessoas. Aí chega um momento no filme que ele pega um computador e começa a digitar sim. Ele começa a digitar assim para todas as perguntas e todos os questionamentos e todos os pedidos dos seres humanos. Ele começa a responder sim. Teclar sim, respondeu sim para todo mundo. E no dia seguinte, o que aconteceu com a humanidade? Virou um caos total, uma destruição total, um cenário de destruição no dia seguinte. Isso é uma realidade, amados. Porque muitas vezes o ser humano ele não sabe como pedir. Por isso precisamos do Espírito Santo de Deus para conduzir-nos a orar corretamente ao Pai. E hoje em dia, o que muitas pessoas pedem é só coisas materiais. Às vezes a pessoa pede por algo que vai trazer egoísmo na vida dela. Às vezes ela pede poder. Poder para quê? Poder para se exibir diante das pessoas? Ou é um poder de fato para se humilhar diante de Deus? Será que você tem pedido força para perdoar muitas vezes o seu inimigo? Será que muitas vezes você tem pedido aí humildade, né, para que Deus coloque no teu coração a cada dia mais humildade? Será que a gente tem pedido para Deus coisas de fato que vai mudar o nosso interior, porque o pior mal que existe está dentro de nós? Jesus falou que dentro de nós saem as piores coisas que você pode imaginar. E é sempre, o pedido nosso sempre tem que ser voltado para o nosso interior, para que o nosso pastor Jesus cuide do nosso interior constantemente. Será que esse tem sido o nosso pedido? Será que pedimos de fato por pessoas que estão precisando e carentes da glória de Deus? Porque a maior carência do ser humano hoje é Jesus Cristo. O ser humano precisa de Jesus, amados. Sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há vida. Lembrando que o vale, eu vou colocar aqui para você a imagem, é um tipo de desfiladeiro, né? Um desfiladeiro, ele tem uma característica interessante, como você está vendo aí, né? É uma passagem apertada entre montanhas, ou mesmo um tipo de ribanceira. É aquele caminho que tem aí, ó, uma parede montanhosa de um lado e de outro um penhasco com uma queda bem grande, queridos. Lembrando que o caminho aí, ó, desse vale é um caminho bem estreito, como você está vendo aí. É um caminho perigoso, é um caminho difícil, não é pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas, né? Lembrando que esta passagem do Salmo aí se reflete muito mais na nossa questão interior. Você sabia disso? Representa também os perigos interiores, os apertos, as aflições que muitas vezes nós passamos no cotidiano, com o nosso interior. O próprio Davi, no Salmo 55, verso 4 em diante, ele diz assim: o meu coração está dolorido dentro de mim, terrores de morte sobre mim caíram, temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. O próprio Davi teve esses momentos de aflições,
momentos de aperto, momentos de vale da sombra da morte. Talvez você que está me assistindo aí, você está passando por isso. Você está passando por um momento terrível de aflição. Às vezes você pensa até mesmo em acabar com a sua própria vida. Não, querido, Deus é contigo. O Senhor é a tua força. Chame agora, clame agora pelo teu pastor. Porque se você está, quando eu falo teu pastor, estou falando diretamente de Cristo Jesus. Porque não existe ninguém capaz de curar nossa alma como Cristo Jesus. Chame agora o pastor Jesus, que ele vai pegar você pelo colo. Vai colocar você aqui nos ombros, ovelhinha, e vai curar e vai tratar de todas as tuas feridas. Porque a gente acha que muitas vezes, porque somos cristãos, não vamos passar por momentos de tribulação, não vamos passar por momentos de aflições, não vamos passar por momentos de aperto. Como o próprio Davi disse, o horror me cobriu. O horror me cobriu. No Salmo 38, verso 10, Davi diz assim, o meu coração dá voltas dentro de mim, e a minha força falta. Quanto à luz dos meus olhos, até esta me deixou. Então, faça como Davi, clame o teu pastor Jesus agora, que ele de fato vai refrigerar, vai levar você a um refrigério para a tua alma, meu irmão. E aí no verso 5 diz o seguinte, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Lembrando que esse texto aqui não trata simplesmente de uma vingança pessoal, mas o texto do versículo 5 trata-se de justiça. Porque por diversas vezes Davi falou que homens malignos blasfemavam do Deus dele. Por diversas vezes Davi relata homens que desprezavam a mensagem, zombavam da sua pessoa. Por diversas vezes homens maltratavam Davi. Davi só queria justiça. Nós podemos entender esse texto aqui também como aquela passagem de José. Você lembra quando José ele foi traído pelos irmãos, foi vendido, né, aos mercadores midianitas? Você lembra quando José ele foi caluniado, acusado de um estupro? Depois José foi tacado ali na prisão injustamente. Você lembra disso? E o que aconteceu na vida de José? Deus levantou José, Deus fez justiça na vida de José. Naquele tempo, Deus levantou ele como governador do Egito, ou seja, preparou uma mesa perante os inimigos, né? Aqueles que agiram com injustiça contra José tiveram que ver e reconhecer a mão de Deus e a justiça de Deus sendo feita na vida dele. O mesmo também vai acontecer no juízo final, quando Deus vai colocar as suas ovelhas à direita e os bodes à esquerda, né? Aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram o ensino da palavra do Senhor, aqueles que quiseram viver uma vida totalmente pecaminosa, não atentando para a mensagem de Cristo Jesus, esses ficarão à esquerda como bodes. E aí vai ter uma mesa preparada. E aí me vem também à memória a própria parábola do rico e do Lázaro. Quando o rico ele está lá no tormento, ele consegue ver Lázaro, né, sendo consolado, ou seja, uma mesa preparada na presença ali do inimigo, né? Uma figura de linguagem aqui para que você possa entender esse texto aqui. É interessante essa questão do óleo, porque o óleo muitas vezes era utilizado pelos pastores de Israel para repelir insetos e para curar muitas vezes, tratar de feridas. Era utilizado como método também medicinal para tratar dos animais, das ovelhinhas. E é interessante, né? Porque quando o pastor ele leva as ovelhas para pastar, ali também tem os insetos, tem pestes. E esses insetos, moscas, muitas vezes tentavam se alojar na cabeça da ovelhinha. Alguns entravam pelo ouvido das ovelhinhas, outros insetos tentavam entrar pelo nariz e muitas vezes se alojavam no cérebro.
E existem certos tipos de insetos que eles se alimentam de cérebro. E ali eles vão comendo toda a massa cefálica do animalzinho. Ao tal ponto da ovelhinha começar a sentir dores na cabeça. Ela ficava muitas vezes tão desesperada que ela encontrava uma rocha e começava a se bater. A dor era tão grande que começava a se bater na rocha. E muitas vezes causava até traumatismo craniano nas ovelhinhas. E isso é tão espiritual, querido. Se você for reparar, porque quando ele diz assim, unja a minha cabeça com óleo, não é que eu tenho que pegar aqui o azeite de oliva hoje e ficar tacando na testa. Isso aí não vai trazer proteção nenhuma para você, né? Eu estou falando de um sentido espiritual. Porque, por incrível que pareça, Satanás, ele é utilizado um nome também a Satanás chamado Belzebu. Belzebu significa o príncipe das moscas, o principal das moscas, o senhor das moscas. Espiritualmente, nós precisamos estar com a nossa cabeça coberta espiritualmente contra as setas do maligno. Porque Satanás, ele tenta se alojar principalmente aonde? Na cabeça, no cérebro. Ele quer principalmente se alojar no entendimento da pessoa. Ele quer entrar pelo entendimento e levar muitas vezes a pessoa à loucura, levar muitas vezes a pessoa a blasfemar contra Deus, levar a pessoa até mesmo uma morte espiritual. Então, por isso que nós devemos pedir a Cristo sempre, Senhor, unja a minha cabeça com óleo, ou seja, proteja o meu entendimento, proteja a minha vida, para que nós venhamos estar blindados contra todo o mal. Porque a maior batalha que existe está onde? Está aqui na tua mente. E se você não se blindar, se você não buscar a se alimentar com o óleo santo, com a presença de Deus, você facilmente vai ser atacado. E quanto menos você esperar, você vai estar sendo vencido pelo adultério, pela pornografia, pela mentira, pelas coisas horríveis que há no interior do ser humano. Então, preste muita atenção nisso. E aí eu queria encerrar contigo aqui esse vídeo de hoje. Talvez muitas pessoas estão falando, nossa, 24 minutos, é muito tempo nada. Muitas vezes a pessoa fica aí assistindo uma série inteira da Netflix e não reclama. Muitas vezes assiste o futebol aí que dura 1h30 e não reclama. Por que nós vamos reclamar quando a palavra de Deus está sendo pregada? Deixa Deus falar contigo, você está aprendendo. Tu acha que existe riqueza maior do que a palavra de Deus? Não existe riqueza maior do que a palavra de Deus. Então, receba esse ensino com prazer, com muito prazer. E eu quero finalizar aqui em João 10. Olha só o que diz aqui em João capítulo 10, no versículo de número 27. Preste muita atenção. Diz assim, ó. As minhas ovelhas, Jesus está falando, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus, ele diz que ele é o nosso pastor. E ele diz que ninguém é capaz de tirar as ovelhas de suas mãos. E é interessante, né, para a gente finalizar aqui, que a ovelha, ela só ouve a voz do pastor. Ela não ouve a voz de estranho. Quando eu estou falando pastor, eu estou falando no contexto de Deus, porque Deus é o pastor supremo e ele é perfeito. Os homens são falhos. Ela não ouve a voz de estranhos. Eu vou deixar aqui no final aqui desse vídeo, eu vou deixar aqui para você no finalzinho um vídeo foi feito um teste, né? Um teste com 3 pessoas que não eram pastoras das ovelhas, e que elas começaram a gritar, a chamar as ovelhas, nada das ovelhas obedecerem. Mas quando o pastor chama as ovelhas, o pastor, dono das ovelhas, chama elas atendem a ele. Fica comigo aqui, assiste esse vídeo aí, olha que legal. Bom, preste atenção agora, vai ser realizado o teste, ó.
colocaram um estranho para chamar as ovelhas. E ele tá aí, tá gritando, tá chamando, e nada delas obedecerem, né? Elas fingem que nem com elas, ó. Aí vamos lá, o segundo teste, vamos chamar outra pessoa. Tá chamando aí, ó. Nada das ovelhinhas se atentarem, nada delas obedecerem, ó. Elas não ouvem a voz do estranho. Muito legal. Bendito seja o nosso Deus, gente. Nosso Deus é maravilhoso. Terceiro teste, ó. Mais uma pessoa vai fazer força aí, vai chamar a beça aí, ó. Maravilha de Deus, né, gente? Nada delas vir. Agora o pastor das ovelhas vai chamar agora, hein? Presta atenção. Gente, é maravilhoso como que Jesus, ele nos chama, né, de ovelhas. Ele é o nosso pastor, gente, ele é o nosso pastor. Olha aí como é que elas ficaram atentas, ó, com a voz do pastor. Olha como que vem, gente. Sensacional, amados. Sensacional. Olha. Que maravilha de Deus, hein? Deus é representado através desse homem, desse pastor que tá chamando aí. E nós somos as ovelhinhas, ó, ouvindo a voz do pastor. Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que coisa linda, irmãos. Ó, ele vai na frente, vai conduzir elas, ó. Elas vão atrás. Muito lindo, né? Edificante, né? Aquele pastor ali, ele simboliza Deus, querido. Simboliza Deus. E nós ali, as ovelhinhas. Você viu o pastor saindo, indo na frente, as ovelhinhas, o rebanho indo junto. É muito edificante, amados. Por isso que a gente fica crentão a cada dia mais quando a gente vê esses textos maravilhosos aí. E eu quero finalizar aqui no versículo 5. Diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Precisamos ser ovelhas e só reconhecemos a voz de Jesus Cristo. Não reconhecemos tradições de homens, doutrinas de homens, somente a Escritura, somente a voz de Deus. Amém? Obrigado, muito obrigado aí por você ter ficado comigo aqui até o final. Você é um vencedor. Você é uma pessoa que de fato ama a palavra de Deus e tem prazer pelas Escrituras. É muito bom. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas possível, compartilha com as pessoas, leva essa mensagem para o máximo de pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, como me ajuda. Se você também gostou, deixa o like valoroso. Deixa aí, querido, o like valoroso, tá bom? Muito obrigado aí, Deus abençoe a todos vocês e ó, até a próxima. Tchau, tchau.